Estamos de volta para o nosso enfoque regional. Hoje um dia extremamente esperado pelos brasileiros, porque o Brasil joga com a Colômbia. Colômbia, uma interrogação, um time que andou até se apresentando bem, uma das melhores equipes ao longo destes primeiros jogos na Copa do Mundo. E agora, nesta reta final, pega logo de cara o Brasil. E nós vamos trocar uma ideia com companheiros da imprensa baurumense e pessoas que têm uma longa vivência no futebol para poder dar os seus pontos de vista. E eu quero agradecer em primeiro lugar, eu tenho dois amigos aqui, dois companheiros e dois amigos. O Luiz Carlos Silvestre, que durante muitos anos narrou futebol aqui em Bauru por vários prefixos e que hoje está lá apresentando o jornalismo da FM 94. E ao lado do Silvestre eu tenho a alegria de ter aqui o Rafael Mainini, Rafael Antônio Mainini, Lisboa Mainini, que é um entusiasta, é jornalista formado aqui em Bauru, foi lançado no rádio pelo Silvestre, depois logo em seguida veio fazer televisão aqui na TV Prevê, onde ele permanece, felizmente, até hoje, e eu tenho a alegria de tê-lo também aqui. Muito obrigado a vocês por atenderem ao nosso convite e estarem nessa programação. Mas, Silvestre, estão dizendo que estão vendendo muita maracujina para os torcedores enfrentar o jogo de hoje. Precisa disso? Pessoal do coração. Eu acho que não, mas acontece o seguinte, o brasileiro, ele se empolga muito, né? Especialmente as mulheres que não torcem nunca para futebol, mas quando o Brasil entra em campo, elas ficam maravilhadas, né? E gritam. Eu, particularmente, gosto de ver o jogo sozinho, eu gosto de analisar o jogo, ver como é que o time está jogando, tá? E no meio de turba, você não consegue, não é verdade? Não consegue, é. Mas é uma atração muito grande hoje. O jogo do Brasil e Colômbia chama, né, Rafael? Chama a atenção. Até porque está certo que a Colômbia não pegou um grupo muito forte, né? A Colômbia pegou Grécia, 3-0, grande resultado. Costa do Marfim, apertado, 2-1. Depois a Colômbia pegou Japão 4-1, né? E aí o Uruguai sem o Luiz Mordidinha lá, né? Aí ficou, né? Destruiu o time ficou, né? Não jogou nada, né? Mas é um time que está com 100%, né? É 100% de aproveitamento. O Brasil pegou um grupo fraco e não tem 100%. Empatou com o México, ganhou da Croácia 3-1, venceu Camarões, né? Uhum. E agora com o Chile deu uma enroscada. Nossa, essa com o Chile aí. Agora, eu acho, não sei se o Rafa pensa da mesma forma, eu acho que a Colômbia, embora tenha esse retrospecto de 100% ela não é mais forte que o Chile. Eu acho que o Chile é mais forte que a Colômbia. Se bem que ela está surpreendendo. E nessa Copa, né? Todo mundo é igual, né? Eu acho que está todo mundo nivelado por aí. A diferença é um golzinho aqui, um golzinho ali. O Brasil, por exemplo, nós estamos aí na final porque 5 centímetros salvou a gente, né? Bola na trave no pênalti, bola na trave no finzinho do jogo, né? Na última partida, contra o próprio Chile, né? Eu acho que o Brasil fez uma partida extremamente atípica contra o Chile. O Chile não jogou nada também. E o Brasil jogou pior ainda. E o Chile teve uma presença defensiva melhor e aquelas bolinhas no ataque andaram no certo e quase o sujeito Neymar, até souberam marcar. Não, e o Neymar não é que eles souberam. Aos 5 minutos, aquela travada, aquela paulistinha, ele foi tirado do jogo. E o Brasil, não sei se o Rafael pensa nisso, assim, se tirar o Neymar do time, ele fica igualzinho os outros. Né? Assim como se tirar o Messi, né? Eu acho assim. Mas a Argentina, eu acho que o Brasil está alguns furos acima da Argentina, viu? Eu acho que. Eu acho que a gente precisa fazer uma análise. O Silvestre colocou um ponto que eu acho que é interessante. A gente fazer um comparativo entre Colômbia e Chile. São características diferentes. Você tem a seleção chilena que fez uma proposta de jogo de anular os pontos fortes do Brasil. E aí eu acho que é a grande deficiência da nossa seleção, porque a nossa seleção é extremamente previsível. O esquema de jogo do Luiz Felipe Scolari... Ele não soube sair, né? É um esquema previsível, é o mesmo esquema da Copa das Confederações, os personagens são os mesmos. As pessoas que acompanham frequentemente, diariamente, o futebol, se você pegar a montagem, o esquema tático do Palmeiras, quando o Filipão era o técnico, é o mesmo. Verdade. Só muda os personagens. Verdade. Você troca o Luan pelo Hulk. Mas o posicionamento e a função tática dele em campo é a mesma.
Então, o que me preocupa em relação à seleção brasileira é a previsibilidade. É óbvio que nós temos a Neymar dependência, mas eu concordo com o Silvestre. Se a gente fazer um comparativo Argentina e Brasil, a Argentina hoje é muito mais dependente do Messi, que é um time mais limitado que o brasileiro. O Brasil, pelo menos, tem uma defesa consistente, tem alguns outros jogadores. O Oscar, por exemplo, não brilhou na estreia contra a Croácia. Não vem brilhando, mas pode brilhar hoje, tendo um pouco mais de espaço. Eu acredito que a Colômbia vai deixar o Brasil jogar um pouquinho mais, diferente do Chile. O Chile realmente entrou para anular a seleção brasileira. Não é que o Chile não jogou nada. O Chile entrou para destruir alguma possibilidade de criatividade. Entrou com uma proposta de jogo diferente. A proposta dele era para destruir. Como, por exemplo, sabendo que se jogar aberto contra o Brasil, vai ser complicado. Tomara. Aliás, em cima do que você está falando aí, o José Peperman, ele conhece muito, né? Ele na última partida, ele mexeu no time 3 vezes, 4-2-4, 4-3-1, ele faz essas variações, inclusive trocando de jogadores, ele é um técnico muito inteligente, é o Filipão contra o José Peperman, e é meio trabalhoso. Agora, se a Colômbia entrar jogando aberta contra o Brasil, é complicado, eu acho que ela vai fazer aquilo que o Chile fez, vai dar uma fechadinha. Eu acho que pode pesar também, Silvestre, Samuel, a questão, por exemplo, se o Brasil fazer um gol logo de cara, eu acho que abre a porteira. Descarrega tudo que foi dito essa semana. Ninguém mais chora. Eu acho que tem muito disse-me-disse, sabe? O que me preocupa, às vezes, o pessoal está caminhando por uma esfera, porque jogador precisa de psicólogo. Na verdade, o que o Brasil precisa é jogar bola. Sabe? Não tem muito que ficar. Mas olha, eu não sei por que nós não estamos jogando. Eu ontem vi uma matéria que estava dizendo, não está jogando bem o ala direito do Brasil, ou joga onde? No Barcelona. O ala esquerdo do Brasil foi campeão do mundo, joga onde? No Real Madrid. Nós temos jogadores que estão acostumados. Não tem o miolo de zaga igual o do Brasil. O miolo de zaga é o mais caro do mundo hoje. Pois é. No e ainda nos damos o luxo. Agora foram negociados. E nos damos o luxo de ter o Dante no banco. É um timaço. É um timaço. Aí eu vou em cima daquilo que o Rafael falou. Será que é o Filipão? Eu entendo. É o esquema de jogo do Filipão que não dá certo? Eu tenho algumas contestações em relação ao Filipão. Eu acho que faltou, na convocação da seleção brasileira, ele levar mais um meia criativo. Acho que isso faz falta, até no revezamento. O que me preocupa, por exemplo, você vê no banco de reservas, o Filipão, às vezes, não tem um plano B. É isso que me preocupa, por exemplo, num jogo como o plano B dele é tirar o Hulk no segundo tempo. É muito previsível. Então, eu entendo que, na minha concepção, respeito a opinião de todo mundo, mas faltou ele convocar, por exemplo, um meia mais criativo, um cara como Ganso, até mesmo, um cara até da experiência do Alex, que hoje está no final de carreira, o próprio Kaká, que algumas pessoas podem contestar, mas na minha concepção seria muito útil para entrar no segundo tempo, no revezamento, mudar a característica de jogo da seleção brasileira. Acho que faltou isso ao Luiz Felipe Scolari. E vendo o Fred jogar, com todo respeito, eu nem São Paulino sou, mas não levar o Luiz Fabiano foi sacanagem. Na minha concepção. Claro que cada um tem a sua opinião, há muita controvérsia nesse sentido. Sem querer defender o Filipão, Samuel e Rafael, sendo São Paulino como sou, eu acho que o Luiz Fabiano ele ficou muito tempo sem jogar bola. Ele voltou a jogar na época da convocação, né? E ele não teve a confiança do Filipão. Eu também acho que ele merecia estar na seleção, só que ele não... Tanto ele quanto o Ganso, né? O Ganso menos ainda, né? Tanto ele quanto o Ganso. Então, eu acho até... Por isso que toca. Agora enquanto o Rafael falava, eu estava pensando aqui, um meia. Realmente, você não sai do Kaká mesmo. Não sai. Você não acha claro que hoje não adianta nem falar nesse assunto, mas tem gente que queria o Ronaldinho Gaúcho. Também. Né? Tem gente que queria. Seleção nunca vai ser unanimidade, Samuel. Aliás, ainda bem que não existe unanimidade. A maior unanimidade que já houve em termos de seleção é essa. Todo mundo é Filipão, todo mundo concorda, todo mundo torce. Mas não é. Aqui ele fez realmente o certo. Ele trouxe. Ele pegou na Europa. Esses jogadores que estão lá. Os pedra 90. Pedra 90. São salários, são os maiores salários que o atleta brasileiro tem lá fora, inclusive. Então ele não fez bobeira, não. Ele tá com o que podia ter. Dá a impressão até que ele convocou pelo salário. Né? O Hélio Santana, do Santa Cecília, ele disse, olha, Samuel, você convidando pessoas ilustres de Bauru, o Silvestre e o Rafael.
Obrigado, velho. Um abraço pra você. Ele disse que antigamente o Brasil atropelava todo mundo da América do Sul. É verdade. E era freguês de caderneta, Chile, Colômbia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, né? Samuel, posso fazer uma observação? E ele disse que o Brasil vence a Colômbia por 2-0. Esperamos, né? Tomara. Aproveitar o gancho do nosso telespectador nessa questão. Antigamente essas equipes eram frágeis, muita gente está surpresa com a Costa Rica. Nossa, a Costa Rica é a grande surpresa da Copa do Mundo. A gente tem que analisar um outro momento que o futebol vive hoje. Hoje o futebol é extremamente globalizado. Se você pegar o time da Costa Rica... Como diria o Samuel, não tem mais bobo no futebol, né, Samuel? Não tem. Não, o time da Costa Rica, ele tem 8 atletas que atuam no futebol. Do time titular, dos 11 titulares da Costa Rica, 8 atuam no futebol europeu. Então o cara está acostumado a enfrentar os maiores jogadores do mundo. Então hoje o intercâmbio que existe, você pega a seleção do Japão, que até coletivamente me decepcionou nessa Copa do Mundo. Mas você tem, por exemplo, lá o Honda, que joga no futebol italiano, joga numa grande equipe. Então, aquela distância que era abissal de uma seleção para outra, nos anos 70, nos anos 80, até mesmo nos anos 90, isso acabou. Então, na verdade, hoje há um equilíbrio muito grande, você tem a questão do preparo, da condição física. Sabe que, Rafael, hoje nós temos esses canais esportivos de televisão que passam futebol 24 horas. E passa no mundo inteiro, não precisa guardar fuso horário. Todo mundo estuda todo mundo. Todo mundo vê todo mundo. O mundo inteiro vê todo quanto é campeonato. É por isso que eu sou contra esses treinamentos o treino fechado. Ontem os jornalistas brasileiros viram a seleção brincar de bobinho durante 23 minutos. Na hora que foi treinar, fechou. Fechar pra quê? Coisa ridícula isso. Né? Coisa boba, né? Agora, hoje, concentração desse pessoal é brincadeira. O salário desse pessoal é brincadeira. Alimentação, eles têm tudo que eles precisam e tem essa visibilidade no mundo todo. Então é difícil. Eu acho que o futebol está bem nivelado, né? Não tem, e graças a Deus ele não está nivelado por baixo, como sempre acontece no futebol paulista, Campeonato Brasileiro. Ele está nivelado, o nível está bom, eu acho. Você vê pela quantidade de gols, Silvestre, e pela presença dos goleiros. O que o goleiro dos Estados Unidos jogou contra a Bélgica. Nossa. Impressionante. Então você vê que há um volume de jogo, há uma qualidade das equipes. Mas onde nós falamos aqui, os Estados Unidos sempre teve bons goleiros. Veja a Copa que o Brasil ganhou lá nos Estados Unidos. Nós tivemos o Deola lá, que foi um puta no goleiraço. Aliás, hoje completa-se 20 anos, exatamente. Dia 4 de julho de 94, o Brasil tirou os Estados Unidos das oitavas de final. Se o Brasil ganhar hoje, pode pegar a Holanda ou a Alemanha. 1-0. O gol do Bebeto, não foi? Ele saiu segurando o bebê lá. Hoje, ia nascer o filho dele. Recentemente ele fez uma propaganda entregando um carro pro filho dele quando ele completou 18 anos. É esse moleque que ele balançou lá, que ia nascer, né? É verdade. É verdade. O Luiz Carlos, que é um gozador aqui da Bela Vista, viu? Ele falou assim, Silvestre e Rafael, ele quer que vocês falem sobre aquela maca que está sendo usada na Copa do Mundo. Que coisa! Parece a maca do Rabecão. Ô, Xará, mas realmente é. Parece, é a maca do Rabecão, não é? Quando você vê lá, vai recolher o cadáver, é aquela maca que se usa. Eu estou impressionado com aquilo. O Brasil já inventou aquele tratorzinho, tá muito melhor do que aquilo, né, não? O carrinho, né? Não, mas é para não estragar o gramado. É por isso. Para estragar o gramado? Não estragar o gramado. Ah, mas aquela maca é muito feia. É muito feia. Não, o cara deitar ali, eu vou te falar. Eu estava vendo um jogo aí, não me lembro qual, tem tantos jogos aí, mas o camarada, a hora que ele sentou na maca e saiu, e foi se arrastando para não sair. Eu não quero ser defunto aqui, não. É isso. Bom, mas o Filipão, ele é bem ortodoxo na maneira de ser. Né? Pragmático. Ele vai substituir o Luiz Gustavo pelo Paulinho. Vai voltar o Paulinho. Vai voltar o Paulinho. E mais nada. E mais nada. Esperava-se que ele colocasse, mudasse alguém mais lá na frente. Até ele aventou a hipótese. Entendeu? Até ele falou ele até treinou com outras opções. Mas eu não, botou. O Fred até não gostou que foi substituído pelo Henrique. Enfim, eu queria que vocês falassem sobre isso. Será que vem alguma surpresa antes do jogo ou é isso mesmo só? Não acredito, Samuel. Acho que o Filipão extremamente, como eu já disse aqui, previsível, pragmático. Ele lembra da Copa de 2002, ele fala, eu fiz lá em 2002, deu certo, então vou fazer isso em 2014 de novo. Pode até dar certo. Disse, pode até dar, mas pode não dar. Tanto é que ele montou a família escolar de novo. De novo. E eu acho que assim, na minha opinião,
o Filipão, eu acho que ele está equivocado em manter uma ideia que ele pregou em 2013. O Brasil foi campeão da Copa das Confederações, fez uma grande final contra a Espanha, e ele fez daquele time algo irretocável, algo que tem que ser mantido até o final da Copa do Mundo. A teimosia dele em determinadas convicções é que me preocupa. Me preocupa na seleção brasileira. Até porque, Rafael, ele imaginou a Espanha como campeã do mundo que ele ganhou na Copa das Confederações. E a Espanha não é mais nada daquilo. Foi eliminada na primeira fase. A Itália, que estava na primeira fase da Copa que estava na Copa das Confederações, foi eliminada na primeira fase. O Uruguai eliminado na segunda fase. Dos 7 times que eliminado pela Colômbia. Dos 7 times que disputaram a Copa das Confederações no ano passado e que vieram para a Copa do Mundo, exceção ao Tahiti, que veio passear na Copa das Confederações, exceção ao Brasil, todos já foram eliminados na primeira ou na segunda fase, que foi o caso do Uruguai. Então, na verdade, eu entendo que a Copa das Confederações ela é uma competição perigosa e enganosa. O fato de você ter uma competição com campeões de confederações há 3, 4 anos atrás, não significa que as melhores seleções do momento estão disputando a Copa das Confederações. Então o Filipão caiu nesse mundo ilusório dele, que aquele time seria o ideal, e agora ele está sofrendo um pouco na Copa do Mundo. Eu entendo que para o Brasil chegar ao 6º título mundial, ele vai ter que rever, se não hoje, que eu acho que ele não vai rever, ele vai colocar o Paulinho no time. O duro é isso, Rafa. Passa hoje. E passa eu acho até com certa tranquilidade. Mas aí você tem a semifinal ou com a Alemanha ou com a França. É outra conversa. Que nós vamos ter sérios problemas com o Brasil nessa leitura de jogo. É só assistir o jogo hoje da França com a Alemanha para você perceber a pedreira que vai ser essa semifinal com o Brasil. Né? Olha, esse jogo deveria ser o jogo da final. Porque apesar da Bélgica estar bem, a Argentina não está bem. Então, qualquer um desses que forem, a final devia A Argentina está crescendo durante a competição, né? Ela vem melhorando jogo a jogo, né? Olha, pode até ser o nosso adversário na final. Pode até ser o nosso adversário na final. Mas eu não vejo nada disso. Eu não sei se é a Argentina ou se é a Holanda. Não, a Holanda também tem. Estão esquecendo da Holanda. A Holanda tem um time muito interessante. E que me chamou a atenção no time da Holanda, no último jogo contra o México, foi a mexida do treinador. A gente fala que técnico, tem sempre aquela discussão, técnico ganha, perde jogo. O Van Gaal, pelo menos em relação ao Filipão, ele tem um plano B. Contra o México, ele tirou o Van Persie, que é o cara consagrado, etc, etc, colocou outro atacante, mudou a maneira da Holanda jogar o segundo tempo quando estava em desvantagem, e apesar de todo o perereco que foi para a Holanda virar o jogo, você sentia que a Holanda sabia que tinha potencial e possibilidade de virar a partida como virou. Então eu vejo a Holanda com mais opções numa hora de adversidade de mudar a sua estratégia. Você acha que dá a Holanda ao invés de Alemanha? A opção que nós não temos, porque como você disse, Rafael, o nosso treinador, o Luiz Felipe, eu gosto muito dele, acho ele um cara bacana, tá? Bom treinador, mas ele não tem, como você disse, ele não tem o plano B. Ele não tem como mexer no time para jogar de uma forma diferente, como fez ele só troca 6 por meia dúzia. Ele só troca 6 por meia dúzia. 6 por meia dúzia. É. Ele tira o Hulk, bota alguém no lugar do Hulk. Mas olha, eu acho que isso é o mal do treinador brasileiro. Porque quem é mais cabeça dura do que o Dunga, que não convocou para a Copa da África do Sul, o próprio Neymar e o Ganso, que estavam comendo a bola na época, né? Eles podiam estar jogando naquele jogo mesmo contra a Holanda, nós podíamos ter tido essa opção. Peraí, estão perdendo. Vamos botar esses 2 moleques aí pra ver o que dá. É verdade. E eu entendo, Samuel, futebol é momento. Independente de idade. Você veja o Fred. O Fred que comeu um bolão no outro campeonato brasileiro e que esteve bem na Copa não tá jogando nada. Mas a bola também não tá chegando, hein? Também, tem isso. Esse detalhe. Tem o centroavante para jogar, a bola tem que chegar. Vai de novo aquela nossa discussão do homem de armação que está faltando na seleção. Está faltando o meia do lado direito ali. Nós estamos só do lado esquerdo. O Hulk está tentando fazer esse papel, né? Vai e volta, vai e volta. Nessa última partida eu acho até que ele foi bem, porque o Neymar foi severamente marcado. E aí sobrou espaço para ele jogar mais, ele apareceu mais. Eu não acho até que o Neymar foi severamente marcado. O Neymar jogou, ele jogou
fora do limite da capacidade física dele. Mas foi muito marcado. Assim mesmo. Mas foi fora do limite. Mesmo marcado, ele sai da marcação. E eu gosto do Neymar por causa disso. Ele é que nem o Rafinha, transmitindo futebol, né, Rafa? O cara vem dar uma porrada em você, na próxima, em vez de você fugir do pau, você mete um chapéu nele, né? O Neymar faz isso, né? Não é mesmo? Faz. Ele abusa dos caras. E eu me lembro do futebol, não de antigamente, mas aqui no Noroeste, fazia reunião com o Alfredinho, com o Varley Batista de Carvalho, grandes nomes aqui em Bauru, e eles falavam, o negócio é o seguinte, vou jogar contra o São Paulo na Vila Pacífico. Chega no Renato, chega no Careca, Alfredinho, falando pro Varley. Não, o Varley era assistente dele, falando pro Jorge Fernandes e o Sidney, que era o zagueiro, que faleceu recentemente, ele dizia, a hora que o Careca pegar a primeira bola, você chega por trás e dá de raspão, assim, pega a chuteira no tornozelo dele e desce raspando, e fala, aqui o jogo é outro, ele vai fugir, ele vai jogar no meio de campo. Com o Neymar não adianta você fazer isso, não. O cara dá, ele vai em cima, né? Não sei se adiantava com o Careca também, né? Era a opinião do treinador. Rafael, eu acredito que desse time brasileiro que vai, se nós tivermos espaço, hoje o Brasil vai ser diferente. E parece que a tendência, claro, que o Pekerman tem uma estrutura tática para cada partida. Conhece muito bem o futebol. Entendeu? brasileiro. Ele é argentino. É. E, enfim, eu não sei o que ele vai montar para cima do Brasil. E ele tem um talento, que é o Rames. Além de ter também o Quadrado, que joga uma bola muito redonda, ali no meio campo da seleção. Mas por outro lado tem o Armiro também. Olha, eu não achava o Armeiro tão ruim assim. Tem as suas limitações? Tem as eu suas acho que a limitações. seleção joga meio quadrado ali. Mas eu acho que o Brasil, brincadeiras à parte, tem que tomar muito cuidado com o camisa 10, que você colocou, o Rames. E o Quadrado. É o artilheiro da Copa, tem 5 gols. É o artilheiro da Copa, com 5 gols. É um jogador que consegue. Será que o Filipão não vai ter ninguém para colar o jogo inteiro nele? Porque ali nasce a jogada e a finalização. O Filipão tem que ter atenção no Rames e no Quadrado, porque quem municia o Rames é o Quadrado. É o Quadrado. É um jogador que joga no futebol italiano, não joga em grandes equipes do futebol italiano, mas é um jogador de muita qualidade, está ficando inclusive muito valorizado pela campanha da Colômbia na Copa do Mundo. Então são alguns elementos que o Brasil precisa tomar cuidado. Eu concordo com o Silvestre, a Colômbia também vai ser o primeiro teste de fogo para a Colômbia na Copa do Mundo. Porque, com todo respeito, pegou o Uruguai esfacelado com a saída do Luis Soares. Não dá para você ter um parâmetro de potencial da Colômbia. Ela passou bem na primeira fase? Passou. Mas agora, o primeiro teste para valer da Colômbia é hoje. Agora existe um aspecto também, né? O Brasil joga preocupado, joga sob pressão. Fora choro de jogadores, o Brasil joga meio na pressão, é porque está jogando em casa, com a torcida inteira a favor dele. Na Colômbia, o técnico José Peperman, esse cara está tranquilo. A Colômbia nunca chegou no estágio em que ela está. Nunca chegou a Colômbia, a Bélgica, então, são francos atiradores então ele nessa já fase. Tem muita moral, ele monta o time que ele quiser, se perder para ele está tudo bem, não é verdade? Porque ele já conquistou o espaço dele. Então pode ser um aspecto favorável ao time do Brasil também. Essa tranquilidade da Colômbia. E do outro lado, pode falar, bom, não temos nada a perder, vamos para cima. Rafael, nós fizemos algumas besteiras nesses jogos aí com o nosso sistema defensivo. Você acha que hoje, começando pelo nosso capitão, vai estar tudo bem equilibradinho, na direita, na esquerda, a quarta zaga vai estar lá direitinha, com exceção, claro, do meio de campo, que é alterado em função da saída do Luiz Gustavo? Eu acho que as nossas laterais talvez deixaram um pouquinho a desejar em algumas partidas. O Daniel Alves é um jogador, inegável a experiência do Daniel Alves, é um jogador que dispensa apresentação, atua no Barcelona, ou atua pelo Barcelona, mas não vive um bom momento. Tanto é que se você pegar a última temporada europeia, ele oscilou na condição de titular no time do Barcelona. Eu até entendo, aí é preferência, gosto. Eu acho que o Maicon vive o melhor momento que o Daniel Alves. Se eu fosse o treinador, mas eu não sou o treinador, eu colocaria o Maicon como titular desde a primeira partida contra a Croácia. Vejo que o Brasil corre perigo, principalmente quando o adversário usa as linhas de fundo, usa as jogadas até a linha de fundo. O Brasil corre muito perigo nesse sentido. E falta muita cobertura também.
O Daniel, que no jogo em que o Brasil tomou o gol logo no começo, lá naquele cruzamento da área, ele foi para cima, conseguiu tocar na bola, a bola resvalou no adversário e voltou. Ele ficou e a bola foi. Só que não tem ninguém na cobertura. Não tinha ninguém. Tem ninguém na cobertura. E em cima disso, Silvestre, eu acho que o papel do Paulinho hoje vai ser fundamental. Eu acho que quem pode desequilibrar a favor da seleção brasileira é justamente o Paulinho. Primeiro por essa questão de cobertura defensiva e o Paulinho fazer um pouco o que ele fazia antigamente, né? De também jogando no Corinthians, né? Indo para frente, indo para frente, né? voltando, chegando como elemento surpresa, né? E eu acho que ele sendo esse elemento surpresa pode ser um fator determinante positivamente para a seleção brasileira hoje. O Paulinho ainda nesta Copa do Mundo está devendo uma grande atuação e pode ser hoje, por que não? Aliás, no treinamento coletivo da semana, mesmo no jogo treino lá contra o Sub-20 do Fluminense, o Paulinho foi muito bem. É claro que treino é treino, jogo é jogo, mas está na hora do Paulinho jogar. E se ele jogar, eu acho que a seleção ganha muito e tem uma grande possibilidade de desbancar. Deixa eu levantar aqui, sair um pouquinho do jogo do Brasil. A Argentina pega um osso duro de roer que é a Bélgica. O que é que vocês acham desse jogo? Eu acho que a Argentina passa, mas passa com muita dificuldade. Eu acho que a Argentina corre grande risco. Porque se a gente fazer um comparativo da Bélgica com a Suíça, a Bélgica tem uma diferença muito grande. Ela sabe anular o adversário tanto quanto a Suíça. Só que ela tem qualidade ofensiva. Tem um contra-ataque perigosíssimo. Contra-ataque e tem atacantes de qualidade. Coisa que a Suíça não teve no jogo lá do Itaquerão na última terça-feira. Então a Argentina, na minha concepção, corre seríssimo risco de ficar fora da Copa. Mas você torce para a Argentina? De maneira alguma. Não, para chegar com o Brasil na final? Não? Seria, do ponto de vista de marketing, de AUE, seria fantástico uma final Brasil-Argentina. Mas, sinceramente, Silvestre, eu não acredito. Acho que a Holanda, na outra perna lá, tem mais condição de chegar a uma decisão. E do lado de cá, eu até acredito que o Brasil passe hoje pela Colômbia, mas vai ter uma semifinal duríssima, seja contra a França ou contra a Alemanha. Bom, eu queria fazer uma última colocação aqui. O que o mundo está surpreso com esta Copa do Mundo não é brincadeira. Claro que não vamos falar no aspecto técnico. Na minha opinião, essa Copa está nivelada por baixo. Não tem nenhuma de seleção. Tecnicamente? Tecnicamente. Mas está nivelada, mas não por baixo. Tá? Não, os jogos estão agradáveis, está bom de ver. Tá bom, mas não é aquela que teve nenhuma seleção que falou assim: essa sobressaiu, essa tá nivelado. Eu acho que isso não vai existir mais, Samuel. Aquele negócio daquela super seleção, como foi o Brasil de 70, Brasil 82. 70, isso não vai. No futebol de hoje em dia, nivelado, globalizado como tal, onde todo mundo conhece todo mundo, você tem que ter uma geração muito boa, de 11 caras espetaculares para falar, muito se falava da Alemanha. A Alemanha que fez uma Copa de encher os olhos em 2006, todo mundo estava dizendo, a Alemanha vai sobressair em 2010. Em 2014, perdão. 2014. Ela fez a grande Copa em 2010. Todo mundo fala, a Alemanha é a grande favorita para 2014. Quem assistiu a Alemanha e a Argélia, viu uma seleção argelina jogando de igual para igual. Encarando, complicando a vida da Alemanha. A Alemanha teve muita dificuldade. Então esse negócio de super time, super seleção, eu acho que vai ser difícil isso voltar a acontecer em Copa do Mundo. O Messi não vai fazer aquele gol de cobertura no Courtois, não, hein? Eu acho que ali tem mais, ali o goleiro é mais embaixo. É um goleiro extraordinário do Atlético e quando começou o programa você falou, o Brasil tem a Neymar dependência. Para mim, a Argentina tem muito mais com certeza, na Messi dependência. Sim, porque o Brasil tem um time melhor que a Argentina. Ele em todas as peças ele é superior que a Argentina. E o Neymar, depende do Neymar, claro, mas não tanto quanto o Messi. Porque o Messi lá, você tirou o Di Maria lá, ninguém mais joga, né? Bom, agora no meio de campo tá indo bem, né? O mundo está surpreso com as nossas arenas e com a organização e com tudo que está vindo na Copa do Mundo. Isso prova, Samuel, que quando o governo brasileiro quer acabar com os black blocs, quer acabar com as manifestações, ele faz. Tá certo? Que tem, chama exército, tá? Não está acontecendo nada. Quer dizer, acontece coisinhas pequenas aí que não chega a influenciar. Mas quando quer fazer, faz. Oxalá, depois da Copa, nós tenhamos também a segurança que estamos tendo. Né? Nessas cidades, Rio de Janeiro, Bom, eu São Paulo, quero dar um dado para vocês. Eu não sei se vocês foram ver algum jogo.
E eu fui assistir. Você foi a Cuiabá. Eu fui a Cuiabá olha, voltei impressionadíssimo. Eu tinha que levar meus netos, né? Tá certo. E meu filho queria também que ir, então fez, imagina. E eu desejo que você vá a vários shows na Arena em Cuiabá. Porque Mas- a maior arrecadação que deu esse ano lá foi 430 torcedores, uma renda de 2 mil e poucos reais. Mas tem gente querendo pegar o estádio, o Ronaldinho, o presidente do Corinthians, para poder, inclusive, tocar. Porque é um estádio para gente nenhum botar defeito. O que me preocupa, Samuel, você tocou um ponto interessante, mas a gente tem que analisar, por exemplo, a Arena da Amazônia. Agora É mais longe. Cuiabá dá uma hora de mas gol daqui de terminada São a Paulo. Copa do Mundo, qual a informação? De que a Federação Amazonense não vai encampar o estádio e nem o governo. Sabe quanto que vai custar de manutenção a Arena da Amazônia? 500 mil reais por mês. E a Arena de Brasília? Quem é que vai bancar Mas essa Brasília é brincadeira? perto também. Brasília é uma hora. Você pode fazer Sim. um clássico de futebol, com uma hora de voo, você leva 2 times para lá. Mas você não Com pode uma hora analisar, e Samuel. 40 minutos, 1 hora e 20 minutos, A você Amazônia leva... você leva 4. Amazonas são 4 É, horas, 5 horas. Aí, Silvestre, é muito mais longe. Você não pode- O clima é pior. É, verdade. Entendeu? Você não pode trabalhar, Samuel, essa arena como simplesmente um local de espetáculo de futebol. Você tem que ampliar o leque. É uma coisa que eu defendo, até num outro programa a gente volta aqui para discutir em relação ao Noroeste. O estádio Alfredo de Castilho, ele não pode só ser um estádio... Nós podemos de chamar o futebol. Alfredo de Castilho de Arena? A Arena da Vila Pacífico? Olha, é um estádio que, se remodelado, ele poderia abrigar grandes eventos em Bauru. Sem e ele dúvida. ser autossustentável. Mas isso é uma outra conversa. discussão, É. uma outra história. Qualquer dia desse, se você quiser, a gente volta e discute isso aqui Bom, gente, no programa. Agora está começando o jogo da Alemanha. Acabou o nosso tempo, Rafa. Acabou o tempo. E o pessoal viu a televisão, no dedinho ali. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Rafa. Samuel, E- posso só fazer um Pois agradecimento não. rapidinho? Eu acho que na vida da gente, eu gostaria até dessa oportunidade, na vida da gente a gente tem que ser grato às pessoas que nos dão oportunidade. Eu estou ao lado de 2 pessoas aqui, eu tendo essa oportunidade hoje, eu não poderia me furtar. Quero aqui agradecer ao Silvestre, quando eu era menino, lá tinha 15, 16 anos de idade, foi a primeira pessoa que apostou no meu talento como narrador esportivo, como E eu jornalista fico contente esportivo. porque eu acertei. Né? Então, eu acho que uma das virtudes do ser humano é ser grato às pessoas que lhe dão oportunidade. Então, eu sou extremamente grato ao Silvestre, estou falando isso hoje publicamente, Silvestre. Obrigado pela Me oportunidade. levou o Rafael tinha quantos anos o Rafael? 16 Ele anos. narrou a primeira partida da Rádio Oliveira com 16 anos. Beleza, Rafa. E eu quero agradecer também E nunca você. fez um jogo amador, né, Rafinha? No começo. No começo, não. Hoje em dia até faço Ele futebol estreou, amador. ele estreou fazendo futebol profissional. Exatamente. Noroeste Internacional de Limeira, Campeonato Paulista lá em Limeira. Legal. É. E eu quero agradecer também você, Samuel, porque... Só lembrar a data. 8 de março de 1996. Noroeste 3, Inter de Limeira 1. Rapaz. 2 gols do Fumacinha lá no Major Levi Quase Sobrinho. 20 anos, hein? Que beleza. 18 anos. E eu quero agradecer também você, Samuel, porque você foi uma pessoa que me deu a oportunidade também de trabalhar numa outra mídia, né? Que eu comecei no rádio e também já tive uma experiência Um na ano depois que ele televisão. estava lá com você, eu já puxei o puxou, Rafael. é. Então, eu acho que é muito importante o ser humano ser grato àquelas pessoas que lhe deram a primeira oportunidade. Então, eu estou ao lado de 2 pessoas aqui, eu estou tendo esse privilégio hoje de agradecer a 2 pessoas. Primeiro o Silvestre no rádio e o Samuel Ferro na televisão. que me deram a Bom, oportunidade. o Rafael, claro que é um menino, eu sou suspeito para falar, e você também, nós dois somos Puxa suspeitos vida, para que falar, isso. Rafinha. Rafinha, Ele É tem cabelo essência, grande, né, Rafinha? tá careca, mas ele tem 20 e poucos anos só, então o Rafinha tá novinho. Mas o Silvestre, que é o grande descobridor do Rafael, e eu ouvindo o Rafael, ele veio parar aqui na televisão, porque um dia meu filho falou, eu falei, eu não quero mais fazer o jogo do BAC, já naquela época, em 96, 97. Aí o Samuel, esse meu filho, que trabalhava aqui comigo, que é médico, estudava com o Rafael, ele falou, traz um macarrão. Eu falei, quem é o macarrão? Macarrão era o Rafael. você gosta do apelido? Ultimamente não me chamam mais de chama macarrão, mais, mas era meu apelido de infância e agudos. Então eu fico muito orgulhoso. Eu tenho certeza, Silvestre, que é um orgulho para você Sem dúvida. ter lançado o Rafael na mídia esportiva. E além de tudo, eu acho que nós não lançamos um profissional.
nós encontramos o homem acima de tudo. Encontramos, é E o verdade. Rafael tem esse caráter, essa dignidade. O Rafael respondeu a todas as expectativas. Até me diziam lá os diretores, os donos da emissora, você vai botar esse menino para narrar futebol, ele vai acabar com a audiência da rádio. Eu falei, quem conhece futebol aqui sou eu, não vocês. Eu vou botar, eu jogo minhas fichas em cima dele. Ele arrebentou. Placar de hoje. Eu coloquei no bolão aqui da televisão 3-1 Brasil. Você, Silvestre? 2-0. 2-0. 2-1. 2-1. 2-1 Brasil. Aliás, o 2-1, né? Tomara que você seja essa vitória. É clássica. Gente, muito obrigado. Sigam assistindo a programação da TV Prevê. E nós estaremos de volta na segunda-feira, neste mesmo horário. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Um bom final de semana, uma boa vitória do Brasil e até segunda, se Deus quiser. Sem choro. Sem choro.